vaso, eu sou. E como que nós vamos entender essa mensagem? Para nós entendermos, nós temos que entender que aqui, quando Deus ele vai falar com Jeremias, ele vai usar uma figura de linguagem chamada metáfora, e ele vai colocar as pessoas como se fosse um vaso. Então, para você entender nesta noite, nós vamos pegar sobre a simbologia do vaso. Eu sei que eu não sou um vaso, você não é um vaso, mas hoje vai simbolizar um vaso. Hoje você não vai olhar para o irmão que está do seu lado e ver uma pessoa, mas você vai olhar para ele e ver um vaso. E este vaso, e no decorrer desta mensagem, você vai tentar descobrir que tipo de vaso ele é. Ou seja, porque nós sabemos que numa casa, né, há vários tipos de vaso. Há várias pessoas. Então entenda que todas as vezes que eu me referi a vaso, para não ser redundante e repetir a mesma palavra várias vezes, eu vou estar se referindo a você e a mim. Porque nesta noite o Senhor ele quer nos tratar como vaso. Glória a Deus. Eu e você nesta noite somos um vaso nas mãos do oleiro. Mas que tipo de vaso nós somos? Porque a Bíblia vai falar sobre vários tipos de vaso. Não sei se vai dar para nós falarmos todos. Não é que a unção não vem. Ela vem. Mas como o vaso está quebrado ou rachado, ela, da mesma maneira que ela desce, ele não tem estrutura para suportar aquilo. Então ela desce e ela vaza pelos rachos. E o que nós podemos entender? Lá naquele versículo vai dizer assim, que o vaso quebrado, ele serve, sabe para quê? Ele é esquecido pelos homens. E ele é comparado a uma pessoa que está morta. Ou seja, quando o vaso está quebrado, o que acontece? Ele começa a ficar no esquecimento. Antes era convidado para pregar, não prega mais. Antes era convidado para louvar, não louva mais. Antes era convidado para ministrar, já não ministra mais, porque ele está o quê? Quebrado. Porque ele não consegue segurar nada que venha sobre ele. Eu creio que você e eu conhecemos vasos assim, que na igreja é uma bênção, cheia da unção, mas na hora que sai da porta para fora, parece que não conseguiu reter nada, parece que não conseguiu segurar nada. A palavra foi uma bênção, o louvor foi uma bênção, as oportunidades foi tudo uma bênção. E aqui dentro ele sentiu a presença do Senhor, mas na hora que ele saiu da porta para fora, parece que foi como se não tivesse acontecido nada. Então a Bíblia vai comparar este como um vaso quebrado. Ele vai ser sempre esquecido, porque nada segura dentro dele. Entenda uma coisa: quando o Senhor ele fala que nós somos vasos, não podemos ser vaso quebrado, porque temos que ter estrutura para segurar a presença de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A presença de Deus sobre a sua vida. E como que está a presença aí sobre a sua vida? Será que a hora que você chega em casa você ainda lembra da palavra? Será que a hora que você chega em casa você ainda lembra dos louvores? Será que a hora que você chega em casa você já ainda consegue sentir a mesma unção? Ou é só aqui? Irmão, se você sentir a presença do Senhor só na igreja, o teu vaso está quebrado. Porque na igreja há um mover, mas fora da igreja, aquilo que você enche aqui serve para você resistir lá fora. Aquilo que você é cheio aqui serve para você vencer o inimigo lá fora. Aleluia. Mas se aquilo que te enche aqui, a hora que você sai vazio, porque não segurou nada, como que vai ser o seu dia de amanhã? A Bíblia vai dizer que vai ser como um vaso quebrado, esquecido pelos homens. Parece que está morto. E não é assim? Quantos vasos você encontra fora da igreja que parece que ele está morto? Mas dentro da igreja não. Dentro da igreja glorifica, dentro da igreja pula, dentro da igreja canta, dentro da igreja prega, dentro da igreja parece uma bênção. E você olha lá fora e fala assim, mas o que aconteceu?
não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o vaso está quebrado. E vaso quebrado não segura a unção. Para segurar a unção, nós precisamos que o Senhor, Ele mude e transforme as nossas vidas. Então esse é o primeiro vaso que eu quero que você entenda. Que tipo de vaso você é? Será que você é um vaso quebrado hoje? E qual que é o segundo tipo de vaso que nós vamos falar? O segundo tipo de vaso está lá em Atos capítulo 9 e o versículo 15, a qual o Senhor vai dizer assim para Ananias, e diz assim: Ananias, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Vai falar sobre o vaso escolhido. E quem escolheu esse vaso? O Senhor. Entenda que você nessa noite é um vaso escolhido. Aleluia. Entenda que Ananias, ele não queria ir de Senhor. Este homem aqui tem o poder para matar todos aqueles que invocam o seu nome. Este homem é Saulo, como que eu vou? E o Senhor diz: não, você precisa ir, porque ele é um vaso escolhido. Aleluia. Será que nessa noite você é um vaso escolhido? Eu quero que tenha certeza que Deus, Ele escolheu você. Ele escolheu a mim. Só que sabe o que é mais interessante? Que entre Deus escolher ser um vaso escolhido, e para que serve o vaso escolhido? Entenda que quando ele diz Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Daí diz assim: olha, para levar o meu evangelho aos gentios. Então a primeira coisa de um vaso escolhido é quando ele não deixa de pregar a palavra do Senhor. Se você é vaso escolhido, você não vai conseguir parar de dizer de Jesus para alguém. Vai dizer: olha, você precisa de Jesus. Você precisa que o Senhor mude a sua vida. Você precisa de salvação. E sabe por que você vai começar a repetir e falar? Porque você é um vaso escolhido. Só que o vaso escolhido, ele serve para duas coisas: para levar o evangelho. E sabe qual é a segunda? Para padecer por amor ao Senhor Jesus. Para padecer pelo nome do Senhor. Então, se eu sou vaso escolhido, eu prego o evangelho e eu padeço pelo amor a Cristo, mas eu não retrocedo, eu não volto atrás, eu não deixo a tribulação e a angústia me parar. Sabe por quê? Porque eu sou vaso escolhido. Aleluia. Você é vaso escolhido. Glória a Deus. Então você vai padecer afrontas por amor de Jesus. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, nós somos perseguidos pelo nome de Jesus. Nós somos maltratados pelo nome de Jesus. Nós somos repudiados pelo nome de Jesus. Nós somos muitas vezes comparados com a escória deste mundo pelo nome de Jesus. E sabe por que eu e você nós somos comparados? Porque eu e você somos vasos escolhidos. Aleluia. Porque eu e você somos vasos escolhidos. Então não pense que o mundo vai te dar um abraço. Não pense que as pessoas vão te receber bem. Porque não vai. Porque nós vamos levar o evangelho da verdade. Nós vamos confrontar as pessoas com a palavra e dizer: se você não mudar, não tem salvação para a sua vida. E quando falamos isso, o que acontece? As pessoas começam a nos perseguir. Porque elas não querem mudar de vida. Elas querem continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Mas graças a Deus que nós somos vasos escolhidos. E vamos continuar falando a verdade. E vamos continuar padecendo pelo nome do Senhor. Então lembre todas as vezes que alguém olhar para você e dizer: você é um vaso escolhido, lembre-se de duas coisas: você vai pregar o evangelho e você vai padecer pelo nome do Senhor. Porque só o vaso escolhido faz isso. Entenda que ele estava falando de quem? De Paulo, um vaso escolhido. E este vaso, ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. E
E qual outro vaso que nós vamos falar nesta noite? Vamos falar sobre o vaso em que ninguém tem prazer. A Bíblia vai dizer sobre um vaso que ninguém tem prazer. Sabe aquele vaso que ninguém gosta de estar perto? Meu Deus. Que ninguém gosta de conversar? Ninguém gosta de andar do lado, por quê? Porque ninguém tem prazer de estar com ele, porque só fala coisas erradas. Só faz aquilo que não deve. Só fala aquilo que não deve. E esse vaso ele está onde? Em Oséias capítulo 8, versículo 8. Vai falar sobre ele. Vai dizer assim que Israel está como um vaso em que ninguém tem prazer. As pessoas têm prazer de estar perto de você? As pessoas têm prazer de conversar com você? As pessoas têm prazer de estar ao seu lado? É por isso que a Bíblia diz que tem um vaso que ninguém tem prazer, ou seja, as pessoas até desviam, vê a pessoa ali, ela pula para outra calçada. Misericórdia. Porque muitas vezes é difícil conversar com a pessoa. Porque ela só tem palavras que não são palavras boas. Você vai contar um sonho, um desejo para ela, ela só olha para você e diz assim, daí não vai dar certo, não. Não adianta nem tentar, não tem jeito. E a Bíblia vai dizer que para que serve o vaso que ninguém tem prazer? A Bíblia vai dizer assim, que eles semeiam vento e eles colhem tempestade. O vaso que não tem prazer, ele só semeia o vento e ele só colhem tempestade. O que é semear vento? Somente coisas ruins. Muitas vezes esse vaso que ninguém tem prazer, você não consegue andar com ele. Por quê? Porque ele só fala coisas ruins para as nossas vidas. Não é que ele seja um vaso ruim, mas parece que é aquele vaso que é pessimista, né? Nada vai dar certo, nada vai conseguir. E muitas vezes quando compara você como nada. Então a Bíblia vai dizer que este vaso ele só vai continuar fazendo o quê? Semeando o vento. E vai continuar o quê? Porque não vamos semear coisas boas. Vamos somente semear ventos. E vamos continuar o quê? Colhendo tempestade. E qual que é o outro vaso que nós vamos falar? Sabe qual vaso que é? É o vaso da ira. É o vaso em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 7. E para que ele serve o vaso de barro? Isso é interessante, sabe por quê? Ele diz assim que os vasos de barros, aleluia, eles guardam um tesouro. Os vasos de barros guardam um tesouro. E qual é esse tesouro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É por isso que tipo de vaso você é? Se você é um vaso de barro, dentro de você tem um tesouro. E qual que é o tesouro? A excelência do poder nunca é minha, sempre de Deus. Nunca pega a glória para si. Nunca diz fui eu. Nunca fala assim, eu fiz, eu orei. Não, ele sempre diz, não foi eu, foi o Senhor. O vaso de barro, ele tem um tesouro dentro dele, que todas as vezes que Deus usa ele, não usa para a glória dele, usa para a glória do Senhor. Aleluia! Porque todas as vezes que alguém vai dizer, olha, você fez certo, você vai dizer, não fui eu. Existe um Deus que faz todas as coisas, e a excelência do poder é dele. Então nós temos que ser muitas vezes um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Não seja minha, não seja sua, não seja de ninguém, não seja da igreja, seja de quem? Do Senhor. Só que muitas vezes não entendemos isso, porque o homem, ele quer trazer a glória para si, trazer a glória para perto de si e dizer assim, não, fui eu. Olha, se eu orar, não tem aquelas pessoas assim,
Se não for eu naquela igreja, não vai para frente. Se não for eu cantar, se não for eu orar, se não for eu pregar, se não for eu, nada acontece lá. Não, irmãos. Aí você está trazendo a excelência do poder para quem? Para si. Entenda que este culto, ele só vai acontecer se a presença do Senhor estiver aqui. Aleluia. Se Ele estiver aqui. Glória a Deus. Porque sem Ele, não fazemos nada. Sem Ele, não conseguimos nada. É por isso que nós somos o que? Vasos de barro. E tudo que nós fazemos, dizemos, é para Ele. É por Ele. É tudo para Ele. É tudo para o Senhor. Então que você possa estar adorando e agradecendo a Ele. Aleluias. Saltando e engrandecendo o nome dele. Porque tudo é para quem? Para o Senhor. Então esse é os vasos de barro. É por isso que o tema é: que tipo de vaso você é? E qual mais um vaso? Sobre o vaso de honra. Será que você é um vaso de honra? Será que eu sou um vaso de honra? E aonde vai falar sobre, né, esse vaso de honra? Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 21 vai falar sobre o vaso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai falar sobre o vaso de honra. Ou seja, mas quem que honra? É o Senhor. Quem que honra? É Ele. Será que eu e você somos um vaso de honra? Somos um vaso honrado pelo Senhor? Entenda que o vaso quebrado, ele é esquecido. Mas também existe o vaso que ele é honrado. E para que serve o vaso honrado? A Bíblia vai dizer assim que ele serve, sabe por quê? Ele está preparado para toda boa obra. Sabe o que o vaso de honra ele faz? Ele está preparado para praticar a boa obra. Entenda que o vaso de honra é aquele, sabe o quê? Que você escolheu assim, ó. Vamos lá fazer uma oração? Aleluias. Na mesma hora ele vai. Vamos lá comigo fazer tal coisa? Opa, estou pronto. O vaso de honra, há uma disposição nele para fazer a boa obra. Glória a Deus. Há uma disposição nele de fazer o que é certo. Ele diz: não, pode contar comigo. Esse é o vaso de honra. E pensamos que muitas vezes o vaso de honra é quando você é honrado. Não, o vaso de honra está preparado para toda boa obra. Ele não diz não, ele só diz sim. Tem aqueles vasos assim, que tudo que você pede para ele, ele vai dizer: conta comigo. Não, eu vou fazer, não, tá tudo certo. É eu sou esse vaso aí. Esse, a Bíblia diz que esse é o vaso de honra. Não é aquele que toma assento nas melhores cadeiras. Não é aquele que se coloca lá em cima. Não. O vaso de honra é aquele que não consegue dizer não para ninguém, mas ele está sempre pronto a fazer a boa obra, a ajudar, a estender as mãos, a socorrer, a ir em frente, a dizer: não, preciso de oração, eu vou lá orar, eu vou lá visitar, eu vou lá fazer, eu vou fazer a boa obra, eu sou vaso de honra. Entenda que o vaso de honra não é aquele que está com o microfone. O vaso de honra é aquele que está ajudando, aquele que está estendendo as mãos. E aí o que falou isso não é a palavra, é a Bíblia que diz assim. E qual é a diferença do vaso de honra para as pessoas quererem estar em lugar de honra? Lugar de honra é o público, é lugar de honra, mas isso não quer dizer que a pessoa que está ali é um vaso de honra. Ela está no lugar de honra,
Mas isso não quer dizer que ela é um vaso de honra. Porque o vaso de honra, ele trabalha, ele luta, ele está pronto para fazer o que chama ele. Ele está lá, não pode contar comigo. Seja 1 hora, 2 horas, 3 horas. E hoje nós vemos poucos isso, né? Você ligar para algumas pessoas assim, 3 horas da manhã, precisa de uma oração. Ixi, a pessoa vai dizer, não, ele está me acordando agora para isso. Deixa amanhã, né? Vai, amanhã né? Resolve. A Bíblia diz que o vaso de honra, né? Ele falou, precisa, é para já, vamos embora. É agora que eu tenho que ir aí? Não, estou pronto, vamos. É na mesma hora. Então por isso que a Bíblia vai dizer sobre o vaso de honra. Ele está sempre pronto para fazer toda a boa obra. Glória a Deus. E qual é o outro vaso que nós vamos falar? É o vaso da misericórdia. Vaso da misericórdia. Ou seja, sabe aquele vaso da misericórdia? Você consegue ter misericórdia do seu próximo? Muitas vezes não queremos ter misericórdia. Nós queremos o quê? Que a pessoa se vire. O que é misericórdia? É aprender a perdoar, aprender a ajudar, aprender a estender as mãos, aprender a estar perto. Mas muitas vezes não temos misericórdia, sabe por quê? Porque quando a pessoa ela cai, é difícil alguém para exercer misericórdia. É difícil alguém lá estender as mãos. Por quê? Por isso que a Bíblia vai dizer sobre o vaso das misericórdias. Ou seja, ele está sempre pronto para ajudar. E você muitas vezes vai ter misericórdia de alguém e alguém vai dizer assim, abandona essa pessoa aí, velho. Abandona esse daí, não tem mais jeito não. Mas o vaso da misericórdia está sempre aonde? Estendendo as mãos. Ele está sempre acreditando no próximo e dizendo, para mim não tem jeito, mas para Deus tem. Não, mas todo dia a mesma coisa, não importa. Um dia o Senhor ele pode mudar. Um dia o Senhor pode transformar. O que é? Eu sou o vaso da misericórdia. Eu só exerço misericórdia sobre as pessoas e digo, eu não estou aqui para te julgar nem para te condenar, mas estou aqui para te ajudar. Aleluia. Para te estender as mãos. Glória a Deus. E para dizer, não importa quantas vezes você caiu, mas o Senhor pode te levantar todas elas. Aleluia. Não importa o que aconteceu, o Senhor pode fazer tudo de novo. Não importa o que você perdeu, o Senhor pode te devolver de novo. É Deus, aleluia. O vaso da misericórdia, ele não julga, ele não critica, ele não aponta, ele só ajuda. Ele só entende. E ele sabe que para isso Deus colocou ele ali. Porque muitas vezes pessoas não precisam de um sermão, pessoas precisam de um abraço. E o vaso da misericórdia ele não vai dar um sermão, ele vai dar um abraço. Ele não vai perguntar por quê, para quê, quando foi. Sabe o que ele nunca vai dizer para as pessoas? Eu te avisei. O vaso da misericórdia ele não diz eu te avisei. Porque quando você diz eu te avisei, você já está julgando. Você já está dizendo, você não me ouviu, que tinha que ouvir. O vaso da misericórdia ele não faz isso, sabe o que ele faz? Abraça, acolhe, traz para perto. Porque ele entende uma coisa, que a parte dele está fazendo, que é o que? Ajudar. A mudança é o Espírito Santo que faz. Aleluia. A mudança e a transformação é o Espírito Santo que faz. E sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia vai dizer que o vaso da misericórdia, sabe para que ele está preparado? Ele está preparado para a glória. Aleluia. O vaso da misericórdia está preparado para a glória. É Deus. Ou seja, enquanto eu não me tornar um vaso de misericórdia, eu não estou preparado para a glória. Eu preciso me tornar este vaso, o vaso de misericórdia, porque a Bíblia vai dizer que este vaso ele está preparado para a glória. E para a glória como em todos os sentidos. Sentir a glória dele, sentir a presença dele, sentir o poder dele,
vê Deus agindo em todas as coisas. Aleluia. Ele está sempre cheio de Deus. É por isso que ele consegue exercer misericórdia. Porque o homem de si só ele não consegue se não for a presença com ele. Se não for a glória do Senhor na vida dele. Se não for o Espírito Santo nele, vai dizer: exerça misericórdia, ajuda, estenda as mãos. É por isso que ele está preparado para a glória. Quem não quer ter salvação aqui? Todos nós estamos nesse caminho. Todos nós estamos andando em um caminho que o fim dele é o quê? Ser salvo, ser transformado, ser regenerado. Mas entenda que Deus ele nos tirou lá de fora e nos trouxe para a presença. Sabe por que ele nos trouxe? Porque teve alguém que exerceu misericórdia sobre nós.